Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a se aprofundar naquilo que Deus tem nas Escrituras para conhecermos e sabermos as coisas que hão de acontecer. E dentre estas coisas que hão de acontecer, no programa de hoje conversaremos sobre o grande trono branco. O que isto significa? O que isto será? É o que vamos ver no nosso estudo de hoje. Tenha o seu coração aberto para Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que as Escrituras começam exatamente com o livro de Gênesis, uma palavra grega que significa origem ou começo. O começo de todas as coisas está ali descrito no livro de Gênesis, principalmente nos seus 2 primeiros capítulos. Vemos ali a formação do homem, das nações, das línguas, a primeira família, como entrou o pecado no mundo e o propósito de Deus ao levantar no meio daquelas nações, daquelas famílias, uma família, um homem, Abraão, para levantar uma nação e desta nação o Salvador da humanidade. E nós vamos ver o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, também uma palavra grega que significa revelação, onde Deus nos traz a revelação das coisas ou dos acontecimentos futuros. Já vimos que Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele trouxe a salvação para o homem, para a humanidade, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus trouxe a ressurreição dos mortos para todos os homens, porque através de um, Adão, entrou o pecado no mundo e todos pecaram e todos morrem, através de um que não pecou. Morreu e ressuscitou Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Através de Jesus, todos os seres humanos hão de ressuscitar. Mas Daniel nos diz no capítulo 12 do seu livro, uns vão ressuscitar para glória eterna, para louvor, para bênção, e outros vão ressuscitar para horror e vergonha eternos. E neste estudo de hoje vamos ver exatamente este final. Os salvos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que querem estar com Jesus, aqueles que creem na palavra de Deus, eles vão participar da primeira ressurreição. Ou seja, em um dia determinado por Deus, quando soar a última trombeta, o Senhor vai dar a palavra de ordem ao arcanjo para que o Senhor Jesus receba nos ares a sua noiva, a sua igreja. É o arrebatamento da igreja. Subiremos com o Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. Passaremos pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão examinadas, serão provadas pelo fogo. Se for ouro, prata, pedras preciosas, persistirão. Receberemos coroas, medalhas, recompensa, galardão. Se nossas obras foram madeira, feno ou palha, o fogo as consumirá. Seremos salvos, mas como que através do fogo. Por isso é muito importante que tenhamos sempre o nosso coração limpo e façamos aquilo que agrada a Deus. Obras de ouro, a glória de Deus. De prata, o que fazemos pela redenção das pessoas, e pedras preciosas, quando deixamos que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos faça bênção nas mãos do Senhor. Bem, depois disto, aqui na terra, tribulação, a grande tribulação, Israel será apertado por todos os lados, o anticristo governando sobre a terra, trazendo muita morte, muito sofrimento em toda a terra. Todos tendo na mão direita ou na testa a marca do anticristo, muito martírio de cristãos, de homens e mulheres de Deus neste período. E, então, as nações vindo contra Israel,
o Armagedon. Quando as nações vierem contra Israel, Israel vai clamar a Deus e o Senhor Jesus virá. Virá com seus santos e seus anjos, montados em cavalos brancos. Viremos com o Senhor para que Ele possa tomar posse do seu reino. Começa então o milênio, um período de 1000 anos, reinando aqui na terra, onde estaremos com Cristo, aqui na terra, reinando com Ele, em corpos glorificados, nós que participamos da primeira ressurreição. E depois destes 1000 anos, Satanás será solto, ele ainda vai tentar as nações e vai arrastar um bocado de gente com ele. É a batalha final. É então a sentença final. Satanás será lançado junto com a morte e o inferno, lançados no lago de fogo. E então se estabelecerá o julgamento do trono branco de Deus. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 11, aliás, Apocalipse 20, de 11 a 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui é o ápice na história da humanidade, quando os últimos seres humanos, as últimas pessoas vão ser julgadas, os salvos já estão salvos, mas aqueles que ressuscitarão para este julgamento estarão na presença do Senhor. Aqui diz que nem a terra, nem o céu não se achava lugar para eles diante do trono branco de Deus. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Todo julgamento está baseado naquilo que foi escrito, registrado, naquilo que foi contabilizado nos céus. Hoje, para nós, isso é muito fácil de compreendermos como que nesses livros estão registradas as memórias, a vida como uma fita de vídeo passando desde o nascimento até a morte. Os pensamentos, as atitudes, as palavras, e nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que quando nós pecamos, mas nós já temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e pedimos a Ele perdão, os nossos pecados são apagados. Mas as pessoas que estão constantemente pecando e não têm recebido perdão do Senhor porque não buscaram, não quiseram ou rejeitaram, seus pecados estão registrados em livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Estes livros são os livros das vidas das pessoas, do registro das vidas, do que fizeram, e baseado nisso haverá o julgamento de cada um. Deus não é injusto, Deus é justo, muito mais justo do que você imagina. Ninguém vai para o inferno porque roubou, porque pecou, porque fez isso ou aquilo, mas o principal é porque não recebeu o Senhor, não reconheceu o Senhor, não creu em Jesus. Esse é o pecado. E o julgamento ou a sentença será de acordo com o que cada um fez. E o Senhor continua dizendo: deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. O juízo final, ou o grande julgamento do grande trono branco, não é para os cristãos, ou seja, aqueles cujos nomes estão no livro da vida, mas é exatamente para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. É o que diz no texto, no versículo seguinte, está escrito: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A mensagem do inferno é uma mensagem que assusta, não é uma mensagem popular, não é uma mensagem que é pregada, mas é uma mensagem que está nas Escrituras. É uma mensagem que Jesus falou muitas vezes a respeito do inferno. É uma realidade. As pessoas às vezes vão vivendo inconsequentemente como se Deus não importasse com nada. Como se chegassem diante de Deus e pudessem passar uma conversa e dobrar Deus. Como se Deus fosse tão bonzinho que não levasse em conta as coisas erradas que fizeram. Não é isto que nos diz as Escrituras. As Escrituras dizem que todos pecaram, eu pequei, você pecou, não há um justo sequer. Mas a diferença é quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós entramos debaixo do seu manto, debaixo da proteção que há na cruz do Calvário. Nós recebemos o perdão para os nossos pecados. Nossos pecados são completamente apagados da nossa história quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E quando fazemos isto, como diz em João capítulo 1, verso 12, quando nós o recebemos Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, como a propiciação para os nossos pecados, então nós nos tornamos filhos de Deus. Então os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Então estamos salvos. E você pode viver desta maneira. Você pode experimentar a primeira ressurreição e ter a vida tranquila, sabendo que o seu nome está no livro da vida. Vamos orar então? Você não tem certeza de que seu nome está lá? Então ore comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que a minha vida está tão errada que eu preciso de ti. Preciso do teu amor, preciso do teu perdão, preciso da tua paz, preciso da tua salvação, preciso de ti, Senhor. Eu me entrego em tuas mãos, perdoa os meus pecados, apaga cada um deles e dá-me certeza de salvação e vida eterna, para que eu não precise passar pelo trono branco do Senhor. Eu me entrego a ti, hoje e eternamente, para ser teu. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa ter esta certeza de que o seu nome está no livro da vida e esperar a vinda de Jesus com muita alegria. Então, até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir.